Vamos falar sobre viabilidade financeira. Essa técnica aplicada diretamente à tomada de decisões e investimentos de sistemas de automação industrial na produção. A nossa ideia inicial é mostrar que alguns cenários são comuns no nosso dia a dia e de profissionais da área de engenharia. É até comum em reuniões, normalmente de técnicos e engenheiros, as discussões sobre os melhores sistemas. Às vezes a gente se orienta com a melhor tecnologia, o melhor equipamento, o melhor PLC, o melhor hardware. Mas quando essa reunião é tomada por outros profissionais, como por exemplo da área de compras, investidores e etc., uma das perguntas que eles fazem é: tudo bem, a tecnologia é interessante, mas o quanto essa tecnologia vai me trazer de retorno? Em quanto tempo? Essa é a ideia. É mostrar de uma certa maneira, de uma forma prática e simples, as técnicas que são utilizadas para fazer viabilidade nessa área nossa de automação industrial. Do que nós vamos falar especificamente? São 3 itens básicos. Então a primeira pergunta seria: como que você seleciona os projetos de automação dentro de um portfólio da sua empresa? O outro: quais são os critérios financeiros utilizados para a tomada de decisões? E o outro: quais são os resultados esperados desses investimentos na sua planta? Então esses são os nossos direcionadores. Qual o cenário que nós temos então para delimitar o nosso tema? Então a gente tem uma lista de projetos, são solicitações de melhoria, isso normalmente ocorre no departamento de engenharia. Outro seria, eu tenho que definir qual que é a melhor tecnologia, isto é, qual que eu vou utilizar, qual o critério que eu vou aplicar e como que eu vou medir esses resultados nessa implantação. Histórico focado sobre quais tecnologias aplicar, a gente gosta de falar um pouquinho sobre esse passado, né? Antigamente, vamos imaginar que não havia automação e quando havia, ela chegava a ser um mal necessário. Né? E outra coisa, a viabilidade normalmente era do tamanho do bolso ou do interesse. Empresas que tinham muito capital buscavam tecnologias e às vezes era o interesse do executivo em aplicar. Hoje, a gente tem uma realidade diferente. Normalmente hoje o foco é tecnológico. É comum as empresas hoje se orientarem em alguma filosofia tecnológica e iniciar seus projetos nisso. Porém depois eu tenho que encaixar a verba. Então, quer dizer, para terminar esse projeto, eu foco no menor preço, no maior ganho de curto prazo. Isso é um cenário naturalmente generalizado, mas normalmente é assim que a gente está vivendo hoje. E a gente traçar um futuro, né, como que a gente há uma tendência a gente trabalhar então na viabilidade financeira de fato com uma técnica, a gente ter aí as estratégias dessa automação serem ligadas ao negócio e naturalmente aí o resultado é que o valor na verdade ele está no longo prazo do projeto. A gente normalmente ainda eu já mostrei essa tela, é uma automação estratégica. O que é interessante aqui observar é o seguinte, é uma reflexão. Olhando para a sua planta industrial, a automação de sua planta é estratégica? Então responda, né? Vamos ver se ela é estratégica. Ela é responsável direta pela produção, quer dizer, isso é estratégia. Ela é responsável diretamente pela parte da segurança operacional. Ela é responsável pela geração de indicadores para a tomada de decisões. E qual que é o status dessa automação, né? Isto é, dentro do organograma empresarial? Isso é muito importante a gente pensar, isso define se ela é estratégica e até que ponto que ela é. De tudo isso, então qual é o conceito de viabilidade financeira? Né, no caso nosso para automação. É um conjunto de técnicas, né, que vai permitir eu, através de uma quantificação do capital, eu demonstrar então se esse investimento é viável ou não, se ele tem retorno ou não, em quanto tempo. Com isso, vai me permitir eu tomar uma decisão de acordo com as estratégias orientadas do meu negócio. Pode parecer muito óbvio, né? Mas eu faço investimento de automação para quê? Então eu listei alguns itens aqui que são interessantes como resultado final. Por exemplo, o aumento da produção, o que eu estou verificando? Então, quantidade. Diminuição de variabilidade de produção é a qualidade.
diminuição dos custos, processo de insumos, redução de paradas no programa, manutenção, diminuição dos custos de operação, é o custo, reduzir os riscos de acidentes de segurança, aumentar a vida útil dos ativos, ciclo de vida, diminuir o tempo de setup ou startup, eficiência, e a diminuição do tempo de tomar decisões ao tempo. Isso aqui não limita o assunto, você pode colocar os seus, as suas estratégias, isso aqui são alguns itens. Normalmente a gente usa esses itens que estão aqui no final para gerar o quê? Uma priorização estratégica. Por exemplo, às vezes você está focado numa segurança, ou você está focado na redução de custo, enfim. Isso é muito importante entender. Então são os itens que naturalmente eu busco, que são valores entregáveis, né, dentro da minha engenharia de automação. Quais são os benefícios de utilizar então a técnica de estudo de viabilidade? Analisar o investimento sobre o ponto de vista econômico-financeiro, sistematizar uma tomada de decisões de investimento, né, sistemático, e permitir uma medição de resultados. Essa é a ideia, né? Eu aplico dinheiro, eu vou saber quanto que eu vou ganhar com isso. O princípio básico do investimento, né? Então eu tenho aqui um ponto inicial onde eu invisto, né? Eu tenho uma decisão, eu tiro o capital da empresa e a ideia é que ao longo desse tempo, naturalmente, através da geração de receitas, eu comece a obter benefícios. E ao longo do tempo ele se pague. Mostramos aqui para vocês então 4 técnicas de medição, de técnicas de fazer uma análise de viabilidade financeira. Eu gostaria de explicar para vocês que o nosso objetivo aqui não tem a intenção de explicar todos os detalhes dessas técnicas. É uma disciplina normalmente da área de contábeis. Já sugiro para vocês pesquisarem, tem muito material na internet para vocês conhecerem um pouco melhor. Eu tentei colocar uma ideia aqui bem simples e bem direta para fazer uma aplicação, é muito interessante. Tá? Então as principais são a VPL, que é o valor presente líquido, ele mostra aí o valor que o projeto irá gerar depois de um determinado tempo. Eu tenho os dados iniciais aqui, valor de investimento, taxa de juros, eu tenho uns exemplos na frente que eu vou mostrar para vocês. O outro é o TIR, taxa interna de retorno, alguns de vocês já devem ter ouvido falar. Na verdade, o que ele é? Ele é uma porcentagem que indica a própria VPL quando essa VPL ela é igual a zero. Então, o que acontece? Aí tem um índice chamado de TMA, que está aqui embaixo, a taxa mínima de atratividade, que diz o seguinte, que se esse número for maior que zero, o projeto é lucrativo. Então essa é a ideia, eu vou mostrar para vocês. O payback é a taxa, o prazo, né, de retornos do pagamento do investimento que você fez. Ele indica o tempo que vai levar esse investimento para dar lucro. E o ROI, que é o retorno financeiro sobre o investimento, ele mostra essa relação do retorno líquido e o custo do investimento. Ele é muito simples e ele não leva em consideração o tempo do dinheiro. Eu coloquei alguns objetivos aqui, uma observação simples para vocês entenderem, algumas coisas básicas, né? O projeto com alta taxa de retorno não deve usar o TIR, porque ele chega a ser gritante, então ele não pode ser só baseado nisso. Numa análise deve ser considerado o risco do projeto, VPL com juros, né? Normalmente em projetos grandes o risco é importante ser colocado. Os investidores normalmente consideram liquidez do projeto, isto é, a quantidade de facilidade desse dinheiro líquido que está no empreendimento. E uma boa combinação, então, na prática, que a gente costuma usar é a VPL mais o payback. Um exemplo bem simples, é uma caracterização para vocês montarem, vocês podem montar uma planilha. Como disse, tem muito material na internet, mas para você entender o que a gente na verdade está falando. Então vamos lá, eu tenho um modelo VPL, então o valor do investimento, um exemplo, R$300 mil, uma taxa de juros de 7%, e eu vou considerar 5 anos nesse investimento. Então o que acontece? Eu saio pagando R$300 mil, né? Que seria o meu investimento inicial, e depois ao longo desses anos eu vou gerar um caixa. Esse caixa, no cálculo de uma VPL, ele vai gerar ao longo desses 5 anos 779 mil e pouco reais de quê? É o caixa que ele gera. Se vocês observarem, não é uma soma linear, porque eu faço o quê? Eu estou descontando esses juros. Existe uma função no Excel que você pode aplicar, é muito interessante, ele já te dá esse cálculo para você. Então a pergunta que se faz é atrativo esse investimento? Ela é maior que zero, então ela é atrativa. Então olha, observe, que na verdade ele vai gerar aí uma receita, né, da diferença de mais de próximo de 480 mil reais. A TIR
A gente pega os mesmos valores, a ideia é mostrar os mesmos valores, mas o cálculo é diferente, né? Apenas com o resultado final é a mesma ideia. Então ele diz o seguinte, lembra que eu disse para vocês que é igual a VPL zero? Então ele diz o seguinte, que depois do investimento ao longo desses 5 anos, a taxa de retorno desse investimento é de 60%. Então ele já faz esse cálculo e a gente dá qual, quer dizer, quantos por cento você vai ganhar em cima disso com uma VPL zero? 60%. É atrativo. O interessante aqui observar mais um item, antes que eu me esqueça, é que esse TIR normalmente ele é indicado pelos investidores. Exemplo, o investidor pode chegar para você, ou no caso o diretor da empresa, e falar assim, poxa, eu quero que você faça esse projeto, só que ele tem que ter uma TIR de no mínimo 30% para ele poder dar viabilidade. Então esse que é o balanceamento que é feito. Simples, né? Então observa que interessante, é muito fácil de fazer o cálculo. Então você tem o investimento inicial, tá? Depois você tem as gerações de caixas conforme. Olha que interessante. Enquanto está no vermelho aqui, tá? E na verdade, se você observar, é uma composição de mais e menos. Ele, quando está no vermelho, o que acontece? O projeto ainda está negativo. Quando ele passa a ficar azul, ele já começou a dar lucro. Então a pergunta é: em quanto tempo ele começa a me dar lucro? Se você observar a linha que separa o primeiro do segundo ano, é um cálculo que você faz de 1 ano e 11 meses, ou 0,92 anos. Você colocar na planilha, você consegue fazer isso, e você então, na verdade, tem 11,08 meses. E o retorno sobre investimento. Vou ter uma composição aqui para vocês também entenderem. Um exemplo de um projeto de R$622 mil com essa geração de caixa. Então, total de receitas linear. Observa, é linear, você pode fazer uma composição de juros. Não coloquei o juro, tá? Então, observa, na verdade a ideia é conceituar. Então, eu tenho um total aqui de uma receita de 940 mil e um custo de 622 mil. Não estou levando em consideração o tempo, então eu tenho aí um retorno sobre o investimento de 51%. Ok, agora vamos entender você trabalhando no departamento de engenharia de automação para chegar em todas as fases para se implantar um sistema. A primeira fase, que a gente chama de identificação de projetos, é uma fase onde a gente faz todo o levantamento, analisa impactos, faça o projeto conceitual, enfim, eu gero uma primeira remessa de documentos de todo o portfólio de necessidades da minha planta. Depois, numa fase 2, eu teria os custos de projeto, eu faço um filtro, observa, tem uma diferença, eu começo a fazer um filtro, poxa, vamos passar para a fase 2 alguns projetos? Vamos, então a gente faz todo um levantamento, orçamentos estimados, enfim, e gera as especificações técnicas. Lembrando que a viabilidade financeira ela está aqui nessa fase. É onde que eu vou fazer a composição. Tanto me custa, eu vou prever cenários de quanto eu vou ter de retorno, enfim, é essa fase que eu estou. Passando da fase 2 para 3, aí sim eu vou fazer a seleção de quais os projetos que eu vou começar a trabalhar, vou fazer uma aprovação orçamentária e depois eu vou passar para uma engenharia de detalhamento. Era para gerar essa planilha de forma bem simples para vocês entenderem. Como que ela está composta? É uma planilha que aqui são os nomes dos projetos de vocês, tá? Vocês vão criar os projetos. A fase, são aquelas fases que eu mostrei, normalmente as fases que eu vou tomar decisões, ele já vai estar chegou na terceira fase, é claro, porque ele já passou por todo aquele filtro. O valor dos investimentos, a VPL calculada de cada um dos projetos, o payback e as estratégias. Lembra que eu disse lá no passado que você vai identificar quais são os ganhos, se você vai ganhar em segurança, em risco, enfim, todo o custo do processo, isso é interessante. A tomada de decisões, observa aqui, é um filtro de colunas, normalmente na maior fase, a fase 3, que depois com o maior VPL, você vai ter seu critério, na verdade isso aqui não é uma receita, é um critério que a empresa, eu estou mostrando para vocês algumas ideias que normalmente a gente utiliza, isso pode ser mudado de cada empresa. O mesmo se aplica à estratégia como direcionador, às vezes você vai ter que fazer realmente investimento na área de segurança que não está muito bem atrelado ao valor do investimento, mas é uma estratégia. Tá? Os TIR, o termo TIR e ROI normalmente o excluímos da planilha, mas ele é utilizado como ponto de corte. Atingiu no mínimo TIR e teve um mínimo de ROI, aí ele passa para uma planilha. Como que funciona? Aqui são os indicadores de processo. Quando a gente faz automação lá, por exemplo, no sistema, no DCS ou no SCADA, eu tenho uma série de variáveis que me indicam um processo. Eu faço o quê? Eu começo a atrelar esses valores,
Olha, há alguns indicadores. Então, por exemplo, a oscilação na variabilidade é um indicador de qualidade. Depois, indicador de custo. Essa variabilidade ela vai gerar custos, né, locais. E depois chegando até os custos globais. Se você atrelar essas informações e gerar o quê? Metas para essas variáveis, que naturalmente a sua automação tem que entregar, você gravando essas variáveis, você vai conseguir acompanhar se você está conseguindo atingir ou não as suas metas, tanto locais quanto globais. É assim que eu crio os meus indicadores. Você pode criar quantos vocês quiserem. Tá? O importante é que no resultado final estratégico você consiga entregar o valor de fato que a automação que você implantou na planta. Então, se os projetos de automação serem aprovados com base financeiras, isso cada vez se discute mais, realmente, isso é muito importante. Os projetos de automação serem cobrados com a base no retorno sobre investimento, isto é, se você diz que ele tem que dar um retorno sobre X, é sobre X que você vai ser cobrado naturalmente. E os projetos de automação serem alinhados com os projetos estratégicos da empresa. Isso é muito importante, porque a automação, na verdade, o que ela é? Ela é o meio para se chegar nos seus objetivos específicos. Então, uma vez ela tendo uma cara altamente estratégica na sua planta, seguramente ela vai estar alinhada ao negócio principal da empresa. A gente pode concluir então que tomada de decisões de investimento, né, para a automação industrial, baseado numa análise financeira, o que ela faz? Ela consolida de fato os benefícios, não só técnicos, mas agora financeiros, né? A gente começa a enxergar que os sistemas trazem para a produção industrial, que é o nosso objetivo principal, principalmente dentro do âmbito econômico. Então tá aí, espero ter contribuído com vocês aí de entender um pouco essa terminologia. Parece que às vezes é distante, não tem muito material, principalmente existem alguns materiais fora do Brasil, mas no Brasil ainda não existe muita material consolidado, simplificado. Eu espero ter podido contribuir com vocês aí no entendimento de uma composição de material. Lembrando que isso é uma apresentação, tem um vídeo, tem a apresentação também e tem um e-book onde vocês podem ler, que eu tentei escrever também todos esses detalhes. Fico à disposição de vocês. Muito obrigado, boa sorte e até a próxima.